Nesse bloco vamos falar do assunto eleição dos oficiais da igreja. Então, pastor Ranieri, a igreja tem vários departamentos que trabalham para administrar a sua igreja nas suas atividades. E cada departamento tem os seus diretores, seus líderes, seus oficiais. Como é o processo, os passos para escolher esses oficiais da igreja adventista? Essa é uma tarefa muito importante da igreja, estabelecer as pessoas, definir as pessoas que vão atuar como líderes. O resultado desse trabalho de eleição, de nomeações, ele vai determinar em grande parte o andamento da igreja no período seguinte. Então a igreja tem que dar muita atenção a esse processo. O processo funciona em síntese da seguinte maneira. O assunto é trazido perante a congregação, pelo pastor ou pelo ancião. Então a congregação indica uma comissão organizadora. Essa comissão organizadora se reúne e monta uma comissão de nomeações. É trazida perante a igreja a relação dos nomes para essa comissão de nomeações, a igreja faz a aprovação ou observações, enfim, quando a igreja vota a comissão de nomeações, essa comissão de nomeações então começa os trabalhos de nomeações para o período seguinte. E prepara uma lista, um relatório com todos os nomes que vão atuar nas diversas funções, nos diversos ministérios da igreja, e esse relatório é trazido novamente para a congregação, para que a congregação faça as observações e finalmente dê a aprovação final. Então, como você disse, o manual da igreja fala que nesse processo de eleição de duas comissões que funcionam, a comissão organizadora e a comissão de nomeações para o processo da eleição. Exatamente. Esses são os passos. Exatamente. Aí a pergunta que eu faço é, quem é que preside a comissão de organização, que é aquela antigamente conhecida como a comissão especial? E que num passado mais remoto ainda se chamava de comissão grande. Comissão grande. E quem é que preside essa outra comissão, depois da comissão organizadora, a comissão de nomeações? Ok, então, para esclarecimento em relação à utilização dos termos, na edição anterior, a tradução a tradução do manual em português, chamava essa comissão de comissão especial. Exatamente. Então, houve uma alteração na tradução, não é uma alteração no texto original. Então, nessa tradução, nós damos preferência a seguir, mais ao pé da letra, a expressão comissão organizadora. Tanto a comissão organizadora quanto a comissão de nomeações tem como presidente o pastor da igreja. Definido já pelo manual. O pastor da igreja, ele é o presidente, ou seja, a congregação vai indicar uma comissão organizadora por voto, indicação escrita ou diretamente do plenário, mas já se sabe que o presidente dessa comissão é o pastor da igreja. E por uma impossibilidade, quando o pastor da igreja, ele por alguma situação não pode ser o presidente, há uma abertura para ser outra pessoa? Sim, o manual também estabelece essa situação. Pode ser que o pastor não possa ou não queira exercer a função de presidente, ou pode ser que no momento das eleições não haja um pastor na igreja, esteja em fase de transição, de mudança, não haja um pastor. Então, nesse caso, a comissão da igreja vai indicar um dos membros da comissão organizadora como presidente dessa comissão. Mas nesse processo, nasce a comissão organizadora para nomear a comissão de nomeações. Exatamente. Agora, como é que se forma essa comissão organizadora, que é a comissão maior? Essa comissão era antigamente chamada comissão grande, Continua sendo a maior, né? Na verdade, prática, o manual estabelece a quantidade de membros para essa comissão. Ela deve ter o equivalente, em termos de número de membros, a quantidade de membros da comissão da igreja, mais 5 a 7 pessoas. Então, um número equivalente a essa soma. Esse é o número da comissão para a comissão organizadora. Essa comissão, então, vai escolher a comissão de nomeações. A comissão de nomeações, o manual não estabelece um número específico de membros. O manual só diz o seguinte, no mínimo 5 pessoas numa igreja pequena. Esse número vai variar de acordo com o tamanho da igreja, evidentemente. Então, Ranieri, explica para a gente como é composta a comissão organizadora. Existem duas formas de se montar a comissão organizadora. A primeira delas, que é a mais usual, a convencional, eu tenho a impressão que é a que se pratica mais, em plenário, com a congregação, são escolhidos todos os membros da comissão organizadora. A igreja vai indicando nome a nome, pode ser indicação escrita ou pode ser indicação verbal, e então se tem a lista completa da comissão organizadora. A outra forma, o outro método para escolher a comissão organizadora, você faz o seguinte, você pega a comissão da igreja e aí no plenário são indicadas mais 5 a 7 pessoas.
se junta uma comissão da igreja e aí esse grupo passa a compor a comissão organizadora. E aí, e a comissão de nomeações? Bom, a comissão de nomeações sempre é escolhida através da comissão organizadora. Um erro que às vezes se pratica, eu já vi isso, e que deve ser evitado. Por causa dessa aparente confusão, que você pode montar a comissão organizadora por indicação do plenário, ou a comissão da igreja mais 5 ou 7 pessoas. Então, eu já vi algumas igrejas fazer assim, você pega a comissão da igreja mais 5 ou 7 pessoas para formar a comissão de nomeações. Sem usar a comissão organizadora. Está errado isso. A comissão de nomeações sempre vai ser indicada pela comissão organizadora. Agora, existem duas formas de se indicar a comissão organizadora. São essas duas formas a que eu falei agora. A comissão de nomeações. Existem duas formas de se indicar a comissão organizadora. Agora, a comissão de nomeações só existe uma forma, é através da comissão organizadora. Deixa eu tentar simplificar para ficar mais didático assim. O passo é o seguinte, a igreja indica a comissão organizadora. Pode ser indicando todos os membros ou pegando a comissão da igreja mais 5 a 7 pessoas. 5 a 7 pessoas. Ok. Essa comissão organizadora indica a comissão de nomeações. Pega a lista, apresenta à igreja. Se a igreja aprovar, essa comissão de nomeações começam as suas reuniões para indicar os oficiais para o período seguinte. Uma vez completado o relatório, essa lista de novos oficiais é trazida perante a igreja para observações, colocada em votação, se espera um período de pelo menos uma semana, e tendo o voto final, então esses são os oficiais que vão atuar a partir do ano seguinte. Então é correto afirmar que não existe comissão de nomeações sem a comissão organizadora? É correto afirmar isso. Ok, exatamente. Mas se uma igreja quiser facilitar o processo da eleição dos oficiais e quiser, não, vamos usar a comissão da igreja. Então eu repito o que eu já disse, esse é um erro que deve ser evitado, exatamente. Porque, veja bem, é um processo de eleição, né? Os membros da comissão da igreja, naturalmente, são candidatos a essa eleição. Aí você vai pegar aqueles que naturalmente são candidatos a essas funções e colocá-los para que eles façam a nomeação. Então não parece que fica um processo completamente transparente. É por isso que a igreja tem que indicar uma comissão organizadora. Na comissão organizadora pode até ter a comissão da igreja, como eu disse, é um dos métodos. A comissão da igreja mais 5 a 7 pessoas, né? Ou então indicar todos os membros. Essa comissão de nomeações, ela tem um objetivo específico, que é nomear os oficiais da igreja. A minha pergunta agora é, e durante o ano, no decorrer do ano, se algum eleito ele deixa de atuar na área dele, porque ele mudou de endereço, foi para outra localidade, aquele cargo fica vazio. Essa comissão de nomeações, ela continua atuando durante o período do ano ou vamos usar a própria comissão da igreja para preencher os cargos vazios? Essa é uma decisão da igreja, né? Normalmente, o mais comum, o usual, é que a comissão da igreja assuma esse papel de nomear, de preencher os cargos que vão ficando à disposição. No período do ano? No período do ano. Mas a igreja pode decidir e tomar um voto para isso, definindo que a comissão de nomeações terá uma existência permanente. Então, se a igreja optar por essa decisão, então cada vez que vagar uma função, a mesma comissão de nomeações vai atuar para preencher esse cargo. Mas isso não é comum. Na minha experiência, eu vejo que o mais comum é deixar que a própria comissão da igreja, que é orientada pelo manual da igreja com essa atribuição, que a própria comissão da igreja faça o preenchimento das vagas que surgirem. E esse oficial eleito, ele pode atuar durante quanto tempo? O período que ele pode atuar como diretor de um departamento da igreja. O período de mandato para os oficiais da igreja, para os líderes da igreja, a igreja vai definir, vai optar por 1 ano ou 2 anos. Antigamente era somente 1 ano, mas já de algum tempo para cá a igreja vem praticando a possibilidade de a igreja escolher se vai atuar por 1 ano ou 2 anos, de acordo com a conveniência da igreja, com a realidade da igreja. Em algumas situações 1 ano é melhor, em outras situações 2 anos é um período melhor. Então, se o indivíduo foi nomeado pela comissão de nomeações, ele vai atuar por 2 anos. Ele poderá atuar por 2 anos. Agora, se ele assumiu a função no meio do período, então a indicação dele é para que ele atue até o final do período. Seja o final de 1 ano ou o final dos 2 anos, segundo o que a igreja fizer a opção. Agora, esse membro eleito, ele necessariamente tem que ser membro batizado e membro daquela igreja? Exatamente. Esse é um privilégio de ser membro da igreja local. As funções de liderança de uma igreja, elas são ocupadas por membros batizados daquela igreja local. Mas se eu fui eleito na igreja e eu fui removido
eu volto a ser membro através do rebatismo, eu volto a ter o mesmo cargo anteriormente automaticamente? Ou qual é o processo? Eu posso voltar a ser um líder da igreja depois de um rebatismo? Sim, depois que a pessoa por alguma razão foi removida da lista de membros, depois é reintegrada através do batismo, do rebatismo, ela poderá ser nomeada novamente para a mesma função ou outra função. Até mesmo ancião da igreja? Até mesmo ancião da igreja, mas essa nomeação ela não é automática. O indivíduo tinha um cargo na igreja, sofreu uma disciplina ou foi removido da lista de membros, ele perde o cargo. No momento em que ele restaura a sua comunhão com a igreja, ele não restaura automaticamente o cargo. O cargo dele depende ainda de uma Aí nova vai depender das circunstâncias, escolha. Exatamente. Se a igreja julgar por bem nomeá-lo novamente, a igreja poderá fazê-lo. Se a igreja quiser esperar um pouco, a igreja... ou seja, a restauração ao cargo não é automática. Lembrando o seguinte, que no caso de anciãos, no caso de qualquer função que envolva ordenação... Sim, o ancião é ordenado, o ancião, diácono, exato. As funções que envolvem a ordenação, se a pessoa perde a comunhão com a igreja, teve seu nome retirado do livro de membros, perdeu a comunhão com a igreja, deixou de ser membro da igreja, então a ordenação dessa pessoa é invalidada. Então, se ele voltar a se rebatizar na igreja, ele pode até ser ancião novamente. Pode até ser ancião novamente, mas precisará ser ordenado novamente. A ordenação dele, ele perdeu. Exatamente, ele precisará ser ordenado novamente. Isso está dentro do nosso manual da igreja. Isso está no manual da igreja. Eu gostaria até de fazer a leitura... Se não me engano, está na página... Página 75, exatamente, se você me permite, porque não é tão explícito e talvez alguém fique com alguma dúvida em relação a isso aqui. Então, o texto diz assim, página 75, aqui na parte de baixo da página, diz assim: uma vez ordenados, os anciãos não necessitam ser ordenados novamente, se forem reeleitos ou se forem eleitos anciãos em outra igreja, desde que tenham conservado sua posição regular como membros. Então fica implícita a ideia. Se ele permaneceu em condição regular na igreja, ele não precisa ser reeleito numa nova indicação para o ancianato. Fica implícita a ideia de que se ele perdeu a comunhão com a igreja, para assumir essa função, ele precisará ser ordenado novamente. Novamente. Nós temos igrejas grandes, com 2.000, 3.000 membros. Mas nós temos igrejas pequenas também. E dentro desse processo de eleição, pode-se levar diretamente para o plenário da igreja votar os nomes que eles querem? Na tentativa de simplificar o processo, sim, alguns podem se sentir tentados a fazer isso, mas a Igreja Adventista não pratica eleição em plenário diretamente, por voto direto assim. A Igreja Adventista trabalha sempre num processo representativo. Então, o processo de eleição nunca é feito diretamente em plenário, sempre seguindo esses passos. O plenário indica uma comissão organizadora, essa comissão organizadora indica uma comissão de nomeações, a igreja aprovando essa comissão de nomeações, essa comissão de nomeações é quem indica a lista de novos oficiais perante a igreja e a igreja então faz a eleição. Lembrando o seguinte, que essa lista ou esse relatório da comissão de nomeações, ele é apresentado à igreja em duas etapas. Ele é apresentado para apreciação, é deixado um período de observações de uma semana e se orienta também que a relação dos membros seja colocada, fixada na igreja, em lugares disponíveis. Se houver alguma observação, essa observação é considerada pela comissão de nomeações. A comissão de nomeações avalia a observação feita e aí a comissão poderá fazer o seguinte: se a observação teve peso suficiente para retirar esse nome, a comissão vai fazer a substituição do nome. Mas a comissão de nomeações pode julgar que aquela observação não teve peso suficiente para impedir que a pessoa seja um líder da igreja. Então a comissão de nomeações vai manter o nome dessa pessoa e vai trazer novamente para o plenário para uma segunda leitura. Agora uma pergunta só que você me faz lembrar aqui. Se eu fui nomeado, eu devo ser notificado antes do relatório ser lido na igreja? Se o meu nome é um dos nomes da lista dos oficiais? Sim, precisa. Mas deixa eu só concluir o raciocínio anterior. Então, depois de ter passado um período de uma semana para observações, e se não houver observações, ou se as observações forem resolvidas pela comissão de nomeações, o relatório é trazido para uma segunda leitura. E nessa segunda leitura é colocado diretamente em votação. Agora, um princípio, esse ponto que você tocou aí. Um princípio é o seguinte: para se submeter o nome de uma pessoa perante a igreja, inclusive submetendo esse nome a observações,
é importantíssimo que a pessoa autorize esse processo. Que ela saiba que o nome dela vai ser considerado diante da igreja. Na verdade, existe um mito, né, em alguns lugares, de que o relatório da comissão de nomeações é algo sigiloso, é algo secreto, que ninguém pode saber. Só os membros daquela comissão. Na verdade, evita-se divulgar o relatório para evitar discussões antecipadas. Né? Mas as pessoas que são nomeadas, né? as pessoas nomeadas, as pessoas que terão o seu nome lido, elas precisam ser comunicadas e dar a sua autorização para ter o seu nome apreciado publicamente. Só uma última pergunta. Na comissão de nomeações, que vai eleger os oficiais, em alguns lugares, pelo menos no Brasil, que eu conheça, há famílias inteiras que fazem parte daquela igreja. Qual é a recomendação da igreja, mesmo que não tenha assim no manual explícito, mas numa comissão de nomeações, não é? Tem famílias tradicionais aí, de uma igreja, quase que duas famílias é uma igreja. O que eu vou comentar aqui é fruto da observação e da experiência. Isso não está explícito no Manual da Igreja. O Manual da Igreja não estabelece uma restrição proibindo que haja mais de uma pessoa ou da mesma família, ou que haja um número limitado de pessoas da mesma família. Isso não está previsto no Manual da Igreja. Né? O manual prevê, por exemplo, o seguinte: na hora de se indicar a comissão organizadora, que essa indicação é feita em plenário. Então, o manual diz que uma pessoa do plenário que indica o nome não deverá indicar outro nome. Tem que deixar a oportunidade para outros. Mas não há uma referência explícita sobre pessoas da mesma família. Agora, o bom senso, né, o bom senso diz que o processo pode não parecer muito transparente se você compor uma comissão de nomeações predominantemente com pessoas de uma ou duas famílias. A orientação é que se faça o seguinte: a comissão de nomeações deverá ter pessoas que representem todas as áreas da igreja, todos os setores da igreja. Né? Pessoas que estão relacionadas com os jovens, com as crianças, com as mulheres, com a ação missionária da igreja, com a área administrativa da igreja, enfim, com os diversos setores da igreja, para que na hora de escolher os líderes, se escolham pessoas que realmente sejam adequadas para aquelas funções. Agora, eu noto às vezes o seguinte: às vezes a gente tem tanto receio de colocar duas pessoas da mesma família, marido e mulher, por exemplo. Que leva isso ao pé da letra mas e cria uma situação... Na prática, eu acho que em boa parte dos casos, dificilmente a gente vê pessoas da mesma família se unindo em decisões. Quase sempre eles se sentem mais à vontade para discordar um do outro do que mesmo em relação a outras pessoas. Tem mais liberdade. Exatamente. Bem, amigos, nós acabamos de falar sobre eleições de oficiais na Igreja Adventista. Esse assunto está no capítulo 9, eu vou lembrar você que no capítulo 9 do novo manual. Houve as alterações, a partir da página 112.